Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui nesse Acorda Vascaíno, bem cedinho, dia 17 de dezembro, sabadão. Estamos chegando aqui para falar sobre Pedro Raul e os movimentos do Vasco para o Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca e demais competições. O Vasco anunciou oficialmente a contratação do vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro dessa temporada, com 19 gols. Jogador que fez 26 gols na temporada, incluindo o Campeonato Regional. Jogador que evoluiu muito. Pedro Raul é um jogador de muita qualidade para concluir. Pé direito, pé esquerdo, cabeceio e excelente jogador também com a bola nos pés. Não é por conta da altura que ele é um jogador desprezível, chamado de caneleiro, muito pelo contrário. Pedro Raul é muito bom jogador também no chão. E eu acho que a contratação do Pedro Raul é um belo recado. Mas é claro que o torcedor sempre fica naquela dúvida da demora do prazo. E mais uma vez, eu vou dar a minha opinião. E acho que a gente tem que entender e ter a boa vontade de entender que negócios grandes demandam tempo. Nada que é muito fácil se faz em horas e horas e horas. O fácil é rápido, o difícil demora. E geralmente o difícil é o que dá mais prazer. Claro que uma negociação dessa monta, num processo que é novo para o clube, num processo que é novo também para a 777, ia demandar. Mas provavelmente agora os trâmites serão um pouco mais rápidos. Mas, particularmente, não há o porquê, pelo menos da minha parte, de cobrar essa celeridade quando eu tento entender o processo. A gente tem que entender o processo. Ansioso como você, eu também estou. Eu quero escalar um time, eu quero ver esse time treinando, quero ver esse time jogando, quero que o Vasco volte às manchetes pelas grandes contratações. Mas isso era um pensamento antigo. E que a gente precisa se adaptar. Eu preciso me adaptar, por exemplo, à cobertura do dia a dia, que é difícil, porque a gente tem apenas uma pessoa que teoricamente poderia dar informação, que é o diretor executivo Paulo Brax, que até pelo cargo dele, pela posição que ele tem, não fala, pouco fala. É claro que a gente vai conseguindo por ali, por acolá, com detalhes, juntando. É muito duro cobrir o dia a dia de um clube, não é fácil, nunca foi. Eu tive a oportunidade de cobrir Vasco durante anos com o ex-presidente Eurico Miranda, que era uma figura também muito difícil em termos de informação, em termos de notícia. Era um cara que não abria tanto, mas eram outros tempos em que o Eurico comentava com um conselheiro, com um amigo, com um empresário, e a gente ia nessas pessoas e acabava juntando as peças também. Sempre foi assim, o futebol sempre foi assim. E no caso de hoje, é uma dificuldade ainda maior. O Vasco tem duas pessoas, o Paulo Brax e o Luiz Melo. O Luiz Melo mais na área administrativa, mais na área institucional, e o Paulo Brax na área do futebol. Mas a gente precisa entender, e aí eu estou falando por conhecimento próprio, por informação, por bater papo com pessoas até de outros clubes que têm essa nova gestão do futebol profissional, a acepção da palavra. Mesmo aqueles clubes que são associativos e que têm grandes negociações, o Atlético Mineiro, por exemplo, já conversei com o Rodrigo Caetano muito. No próprio Palmeiras, o Anderson Barros, não com ele, mas tive outras oportunidades de conversar em bastidores e entender por quê. Porque o torcedor do Vasco, nós que cobrimos o dia a dia do Vasco, e eu estou falando isso aqui de anos e anos, a gente nunca viveu um momento de grandes investimentos. Eu fiquei fazendo uma conta aqui. Qual foi o último jogador que o Vasco trouxe do futebol do exterior? E pode ser que eu esteja errado, tá? Mas eu me lembro quando o Vasco trouxe Felipe Bastos e Éder Luiz do Benfica. Mesmo assim por empréstimo, mas depois é que acabou comprando e não pagou. Deu uma confusão danada, vocês devem se lembrar disso. O Vasco não contrata um jogador do exterior há muito tempo. Trazer um jogador de fora, trazer um jogador importado há muito tempo. O Vasco não faz uma contratação dessa monta há muito tempo. Contratou o Palácios, ok. Não foi mais do que o Palácios a contratação. O que é
convenhamos, um grande comparativo do Vasco Associação, que contrata o Palácio por 2 milhões de dólares, e o Vasco SAF, que contrata o Pedro Raul por 2 milhões de dólares. Negociações com mesmos valores, jogadores completamente diferentes. O Pedro Raul, ó, o Palácio até sai da tela. Então, há uma diferença muito grande nisso. Você vê que a negociação, o trâmite burocrático, a gente não tem esse costume. Nós não temos, vocês torcedores não têm. Então, quem reclama fala, pô, tá demorando demais e tem que dar uma satisfação, porque todos esses detalhes fazem muita diferença num negócio, gente. Porque se você vaza uma informação, por exemplo, que o Pedro Raul já está treinando no CT, os japoneses podem dizer, não vou assinar mais, não pode fazer isso. Então todos esses detalhezinhos a gente tem que perceber. Tem percebido que a Vasco TV não tem mostrado, desde segunda-feira na apresentação, vídeos e fotos dos treinamentos? É mais o bastidor, quem está fazendo teste físico. Já teve até coletivo, já teve treino em campo. O Barbieri avisou isso quando ele foi anunciado na terça-feira. Então, é tudo porque há um ritual para você preservar as negociações. Porque eu falei isso ontem no Bom Dia Gigante. Quando a gente vai contratar um jogador normal, é rápido. É claro que é rápido. O outro time tá doido para empurrar o cara, doido para empurrar o problema. Faz um charmezinho para ver se ainda ganha algum em cima daquela baranga, daquele bagre que tá lá dentro. Então, é mais fácil, é mais tranquilo. Pro Vasco, era pro torcedor a imagem de quem tá contratando aos montes. E eu já falei isso aqui para vocês. Contratar aos montes é uma prática que a gente teve e que não tem dado certo. A gente contrata aos montes e não contrata qualidade, é só quantidade. Será que vale a pena isso? Eu acho que não vale. E a gente tem que se adaptar, porque, é claro, para mim é ótimo todo dia poder trazer informação de um jogador, ter noticiário, ter informação. Eu faço vídeos de 40 minutos diariamente. O News é uma responsabilidade que eu tenho. E eu me esmero muito para isso, com o maior prazer, para atender vocês. Então, se tiver contratação todo dia, pô, maravilhoso. Maravilhoso. Mas a gente tem que entender que nesse modelo tem dia que é desesperador. Eu fiz há umas 2 semanas atrás um AV sem news. Porque não tinha novidade, não tinha absolutamente nada. Porque tem dia que você liga para 100 e você não recebe retorno de 100. Você não tem nenhuma informação. E é desesperador, porque eu tenho um compromisso com vocês. Então até nisso a gente tem que entender, a gente tem que compreender que é uma operação diferente para todos. Para quem torce, para quem cobre, para quem joga, para quem contrata. Porque para eles também é diferente. Porque tem uma burocracia, tem uma diferença de mercado no Brasil, de credibilidade de um clube que não tem essa credibilidade, que está tentando resgatar. Então, é duro dizer isso. Eu sei que tem muita gente que fala, poxa, tá protegendo. Ninguém tá protegendo ninguém, gente. Você tem que perder essa mania de que alguém aqui, eu tenho proteção. Pra quê? Eu só acho que a gente tem que trazer a realidade para vocês. Você não enxergar a realidade, desculpe, é pregar no deserto. O Vasco acaba de contratar o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Jogador de 19 gols num Campeonato Brasileiro duríssimo da primeira divisão. Agora ele pode não jogar nada no Vasco ano que vem? É da bola, é do futebol, gente. Isso acontece. Isso vai acontecer. Tomara que não, porque o Pedro Raul é um jogador interessante, um jogador de muita qualidade técnica, que tem talento para fazer gol, e que se o Vasco montar um time legal para ele, ele vai jogar futebol. Claro que vai. Vai fazer os gols que ele fez. Não dá para jogar um ano bem, outro ano mal. Então, quando eu trago isso aqui para vocês, eu trago numa expectativa de que novos negócios virão, mas dentro de um tempo que, sinceramente, eu não vejo razão de, o diretor é lento, o clube ninguém... A verdade é, no Vasco, ainda se olha com desconfiança. Um movimento como esse, uma outra contratação que venha, traz para o mercado, opa, o Vasco está competindo. E eu estou falando para vocês aqui do fundo do coração. Eu falo com muita gente durante o dia. Empresários na Argentina, dirigentes na Argentina, empresários no Uruguai, dirigentes no Uruguai, empresários no Chile, dirigentes no Chile.
Jornalistas desses países, gente em São Paulo, gente em Minas, gente no Rio Grande do Sul, gente no Paraná, gente no Nordeste, sejam empresários, sejam jornalistas, contatos, fontes, amigos, pessoas antigas de contato, ex-jogadores. É uma rede que a gente tem. E eu tenho isso porque eu estou há muito tempo nessa estrada. E hoje, as pessoas, como eu falei aqui, do Júnior Pedroso, o empresário do Patrick de Luca, desse menino que está vindo do Bahia, que me disse, tratar coisa com o Vasco hoje é bom, dá segurança, porque demoram as coisas, mas a gente entende que tem uma burocracia, mas ao mesmo tempo todos me falam, os caras também estão se adaptando. Às vezes tem uma demora muito por conta da desconfiança ainda, de entender onde é que eu vou botar meu dinheiro, por que eu estou investindo isso, tá entendendo? Esses detalhes são muito importantes. Eu imagino que o Paulo Brax internamente, ele tem a dificuldade porque tudo tem que passar pela 777. Eu não sei se o Paulo Brax tem essa autonomia, acho que não. Tem um board financeiro, tem um comitê formado pelos caras da 777, o comitê da Vasco SAF, os 5 da 777 e os 2 do Vasco, que tem essa análise, porque é um dinheiro de todos ali. Se a coisa não for bem, é ruim para todos que participam daquele board. É uma empresa cujos sócios têm retiradas mais à frente que dependem de um bom negócio, de um fluxo legal de negócios. Então tem essa demora exatamente por isso, aquilo que eu sempre falei para vocês, o dinheiro tem dono. E a partir do momento que o dinheiro tem dono, vai demorar. Porque o dono quer entender por que investe, quanto que investe, qual é o prazo de retorno, por que está investindo nesse jogador, por que está investindo na compra disso. O que de alguma maneira é chato, sim é demorado, mas é responsável. Tem responsabilidade. E eu acho que isso vai pesar lá na frente. Porque hoje a gente está sofrendo esse trâmite, e eu tenho falado com pessoas ligadas à SAF do Cruzeiro, gente ligada à SAF do Botafogo, que são as duas que saíram primeiro, e os processos são sempre os mesmos, absolutamente os mesmos. Sabe, eu me lembro do Cruzeiro, quando dispensou o Fábio, a grita que foi, a torcida do Cruzeiro foi para a porta do CT, da Toca da Raposa, reclamar, dizer que era um absurdo. E ninguém sente falta do Fábio mais no Cruzeiro. O tempo passa, o tempo é assim, as coisas vão fluindo, vão acontecer. Não dá pra gente achar que não vão acontecer, elas vão acontecer. O Cruzeiro hoje contrata muito mais fácil do que contratava antes, do que contratou no início desse ano. O Botafogo, na primeira janela, foi desesperador, contratou vários jogadores. Eu me lembro, a estreia daquele time foi contra o Corinthians. E o Botafogo tomou de 4 no Engenhão. E as pessoas pensavam assim, ixi, rapaz, começou mal, hein? E foi engrenando. E é isso, esse jogador não serve, é investimento, tira. Só que o Botafogo tem um investidor que é único. É um cara que meio que brinca de futebol manager. Mas ele tem condição de fazer isso. É meio que um mecenas, que tem muitos negócios, tem dinheiro para investir. Ótimo para o Botafogo. E torço muito, porque eu acho que esse modelo é um modelo para futuro, para enterrar definitivamente essa questão de modelo associativo e de amadorismo, principalmente no futebol. Eu sou a favor dos clubes associativos como resguardo de história, como manutenção de história, como player de mercado para sua imagem. Eu vejo Manchester City, vejo Barcelona, fico zapeando aí pelos Netflix da vida, pelas Primes da vida. Todos esses clubes têm especiais, têm filmes. O Vasco não tem nenhum com uma história que tem. E quando teve era uma briga, porque vai ser de fulano, vai ser de cicrano, não vai fazer. Tudo no Vasco é um parto. Isso tem que parar, cara. Vai demorar ainda, porque ainda tem os ranços antigos e ainda tem a novidade. Os novos ficam com medo dos antigos e os antigos não confiam nos novos. Então é normal. A coisa ainda vai demorar um pouco, a gente ainda vai tomar muita porrada nisso aí. E a gente precisa absorver isso e entender que isso é para um bem. É para um bem. Imagina se o Vasco inicialmente paga os 3,5 milhões de dólares porque tem dinheiro pelo Pedro Raul. Por que não negociar? Ah, mas eu tenho dinheiro. Tá, mas o dinheiro é meu, eu quero negociar. Eu quero ver um negócio melhor para mim. Pô, mas o Pedro Raul não vale? Vale. Mas vamos negociar com o Rei Sol. Eles não tinham ninguém no início do ano. O Pedro Raul não era nada. Era para emprestar por 200 mil dólares pro Vasco. Praticamente um ano depois, 10 vezes mais.
né? Então todas essas situações pesam demais. E se você for botar no papel, o Goiás podia ter comprado ele, mas não comprou. E o Vasco compra. Isso é uma mudança de nível. As pessoas estavam brincando ontem, o presente de Natal, antes era o Escudeiro, agora é o Pedro Raul. É uma brincadeira, mas é uma realidade, é uma mudança de nível. E não dá pra gente tacar pedra assim no passado, que foi, não, deixa rolar, passou. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, passar uma borracha nisso. Aprender com o passado, mas pensar que no momento as coisas estão mudando. A gente precisa entender um pouco isso. Então eu acho que o Pedro Raul é um excelente reforço, é um reforço top. Jogador que estava entre os 50 indicados de uma lista do Tite para a Copa do Mundo do Catar, o que é uma referência. Precisa-se mais, o Vasco precisa contratar e vai contratar, sabe-se disso. A entrevista do Abel ontem na Vasco TV foi muito bacana, ou anteontem, não, foi quinta-feira. Não, foi sexta, saiu ontem. Foi muito legal, pela filosofia, pelo pensamento. Eu dei essa informação aqui há 3 semanas atrás, de que havia uma necessidade de um time reativo, um time para frente, um time que ataque, que o torcedor não sofra para enfrentar as equipes em qualquer lugar. O Vasco vai a Porto Alegre, o Vasco vai a Bragança Paulista, o Vasco vai a Salvador, é presa fácil. É medo de tomar o primeiro gol, não ter condição de virar. O Vasco ficou meses, anos, sem conseguir virar uma partida, gente. O Vasco foi virar aquele jogo do Operário, olha só que loucura. Não dá mais, é o Vasco, é um clube protagonista. Não dá mais pra gente ter medo de chegar na Ilha do Retiro e ficar desesperado, preocupado. A gente ia a Itu com medo do ituano, com todo respeito. E isso é mentalidade, e eu acho que a gente precisa cobrar isso. Que a Abel, que Barbieri, que Brax, que a Vasco SAF implementem uma mentalidade vencedora, corajosa, de audácia, de pensamento positivo, de pensamento grande, que viabilizem um bom local para o Vasco jogar. São Januário? Não sei. Continuem na briga pelo Maracanã. Façam isso pelo torcedor, porque esse torcedor vai querer ver o Pedro Raul. O Pedro Raul é uma referência. Eu tenho certeza que muita gente vai comprar a camisa 9 do Vasco, porque é um jogador que merece. É um grande reforço. Excelente reforço. Como outros. Se o Vasco trouxer o Matias Rojas, se o Vasco trouxer o Franco Fagundes, se o Vasco trouxer o Diego Valois, se o Vasco trouxer o Lianco, se o Vasco trouxer um bom lateral direito, seja qual for, se o Vasco trouxer o Marcelo Grohe ou o Kehler, vai fazer um time legal, competitivo, mesclado com os jovens, trazendo outras revelações, como o Patrick de Luca e outros mais que podem vir, que eu acho legal, tem que ter essa composição. Tudo isso leva a crer que vai rolar alguma coisa. Então precisa ter um local bom, o torcedor vai se motivar. Claro que vai. Então eu acho que esse primeiro recado foi muito positivo. Mais uma vez coloco aqui que eu entendo, ou estou tentando entender essa demora. Estou tentando entender esses processos mais lentos, por conta disso, da falta de costume. Da gente estar acostumado com a xepa, que virou comum. A gente estaria nessa época do ano discutindo se o Diego Souza veio para o Vasco pela enésima vez. Né? Então eu acho que a gente está entrando num momento diferente que a gente vai ter que se adaptar. Grandes negócios demoram mais. Coisas fáceis é muito rápido. E eu desconfio. Porque é fácil demais, eu desconfio sempre. Ou você não desconfia? Daquilo que, não, tá na mesa ali. Tá muito mole isso. É o golpe, né? Questão do golpe. O cara vai te dar alguma coisa, tá te entregando fácil, tá vendendo fácil, tá... Falei, meu Deus, tem alguma coisa estranha nisso aí. Então, só para deixar isso claro para vocês, eu estou colocando aqui uma opinião diante de um fato que para mim é claro. A coisa tá mudando de uma forma mais lenta, mas o lento passa a ser justificável pelo tamanho das coisas. Pelo tamanho das coisas. O Patrick de Luca, por exemplo, já está contratado. Só que não tem o mesmo tamanho do Pedro Raul, então ainda não foi anunciado. Vai ser anunciado aí no bolo, que é um jogador mais jovem. Mas o Patrick de Luca foi mais fácil. Tava livre, tá liberado, tá largado. Porra, o Bahia queria renovar, o empresário não queria, o Vasco foi lá e pegou. O Inter tava atrás, não foi lá e pegou. Oportunidade de negócio. Deve estar vindo barato. Oportunidade de negócio. Então tudo isso prova que o que é bom vai demorar. A gente vai ter que entender isso. Eu
Você, todos nós, a gente vai ter que entender isso. Daqui a pouco, o Jean Faísca vai estar no canal Atenção Vascaínos para falar de Pedro Raul. Ele vai falar do Pedro Raul. Ele que fez uma análise muito boa na quinta-feira no News e trazendo toda a sua expertise tática, seu conhecimento de futebol, mas ele vai falar bem do Pedro Raul, vai trazer muita coisa. E o final de semana sempre vai ter muita notícia, sempre vai ter muita informação, o Vasco está em busca aí, tem proposta para tudo quanto é lado. Se pintar alguma coisa, como há 3 semanas atrás a gente informou aqui do Abel, lembra? E demos os detalhes, mostramos como é que era a ideia de um time para frente, o Abel confirmou isso na entrevista dada à Vasco TV. Muito legal, muito bacana, que as coisas aconteçam e que a gente consiga ter um Vasco melhor para 2023. Tomara, eu acho que é um sentimento de todo torcedor. Não torcer contra, torcer a favor. Se as coisas vão dar certo, tomara, cara, vamos torcer por isso. Grande abraço, bom sábado para todos. Tchau.